Seja bem-vindo aqui no canal, eu sou Samuel Ramos e vou ajudar você a confeccionar o tapete quadradinhos. Um tapete simples, fácil e o efeito é esse que vocês estão vendo aí. Esse tapete mede 47 centímetros de largura por 75 de comprimento e eu utilizei só um novelo de fio barroco Max Color número 6, essa aqui é a cor 3402. Mas você pode utilizar qualquer numeração e espessura de fio para fazer o seu trabalho que vai dar certo também. Inclusive pode fazer como trilho de mesa ou jogo de cozinha e independente do comprimento que você fizer o seu tapete, o acabamento vai dar certo porque eu explico como fazer isso aqui no vídeo, tá? Utilizei a agulha para crochê 3,5 mm, tesourinha e agulha de tapeceiro, inclusive a agulha é opcional. Se você não tiver, pode seguir o passo a passo mesmo assim. Se você quiser fazer o download do gráfico, eu deixei o link na descrição aqui do vídeo. Se você já estiver no meu blog, veja que está logo abaixo nessa mesma postagem. Se você gostar da aula, se inscreva aqui no canal e ative as notificações. Assim você recebe aviso quando eu postar novos vídeos por aqui. Um forte abraço e boa aula! Então eu vou deixar uma sobra de fio assim, segurar e já posicionar no dedo para trabalhar, introduzir a agulha debaixo desse fio e enrolar ele na agulha, e já buscar a laçadinha para fazer a primeira correntinha. Agora eu vou fazer mais 66 correntes e completar aqui um total de 67 já contando com esta. Então vou fazer, olha, correntinha, sempre mantendo a uniformidade no tamanho das correntes para não ficar uma mais frouxa, outra muito apertada, que essas correntes tenham mais ou menos a mesma distância entre os seus pontos altos. Assim, o início e o final do tapete também vai ficar certinho. Vou fazer aqui até completar 67 correntes. Então fiz aqui um total de 67 correntinhas, tá? Vou voltar aqui na segunda correntinha contando da agulha para trás, vou introduzir a agulha pegando só um fiozinho assim da corrente e vou prender com ponto baixo. Isso aqui é para fazer o cantinho do tapete ficar bem quadradinho, tá? Ficar assim, ó, retinho. Feito isso, eu vou fazer 4 correntinhas, olha, 1, 2, 3, 4 correntes, enrolo o fio na agulha, vou pular um pontinho de base só, um pontinho, e vou fazer uma sequência com 14 pontos altos, tá? Então vou fazer, olha, pegando sempre um fiozinho assim só da corrente, vou fazer 14 pontos altos. Veja que ficou assim, olha, pulei só um pontinho de base, fiz 4 correntes, pulei só um pontinho de base e vou fazer 14 pontos altos. Um na primeira corrente e vou seguir fazendo aqui, olha, ponto alto nas correntinhas. Sempre pegando só um fiozinho da corrente. O cantinho fica desse jeito mesmo, com esse espacinho aqui de uma corrente aqui que eu pulei. Esse já é o quarto ponto, vou fazer 14. 14 pontos altos. Assim. Vou fazer 2 correntinhas de espaço. Pular 2 correntinhas aqui na base, olha. 1, 2. E vou novamente fazer uma sequência com 14 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14. Novamente 2 correntinhas de espaço, pulo 2 correntinhas aqui e novamente 14 pontos altos, tá? Aqui agora é só seguir repetindo até o final desse cordão assim, fazendo sequências com 14 pontos altos e espaço de 2 correntinhas, pulando 2 correntinhas de base. Vai ficando assim, olha, os bloquinhos sempre dividido com 14 pontos altos. Se você tiver feito 67 correntes, volta na segunda, prende com ponto baixo, faz 4 correntes, pula um pontinho de base
e iniciar fazendo a sequência, vai dar certo aí até o final. Eu vou fazer aqui o meu para te mostrar como fica. E 14, vão sobrar aqui 2 correntinhas. Então vamos fazer uma correntinha de espaço e vamos fazer ponto alto aqui na última correntinha, tá? Depois da última sequência com 14 pontos altos, uma correntinha de espaço e ponto alto aqui na última correntinha. Então eu tenho aqui também no final um espacinho com uma correntinha de espaço e pulei uma correntinha. Para fazer a próxima carreira, que é a segunda carreira, vamos fazer 2 correntinhas, enrola o fio na agulha, gira o trabalho da esquerda para a direita. Veja que essa ponta de fio eu estou deixando ela aqui, eu só vou fazer o acabamento no final, tá? E vou fazer um ponto alto nesse espaço de uma corrente aqui, olha. Então eu tenho aqui um total de 2 pontos altos, contando com as 2 correntinhas que eu fiz para virar. Fica assim mais curto mesmo, porque é melhor que fique um pouco mais baixo do que o ponto alto, do que fazer 3 correntes para virar e ele ficar muito alto, tá? Que eu não quero que fique espaço ali depois. Faça 2 correntinhas de espaço. Vamos pular 2 pontinhos de base e vamos fazer um total de 10 pontos altos. Olha, pulei os 2 primeiros aqui e vou fazer 10 pontos altos. Ponto alto em cima de ponto alto, até sobrar os 2 aqui do final também. Porque temos um total de 14 pontos altos na carreira anterior. Se eu vou fazer 10, eu pulei os 2 primeiros, sobrando os 2 últimos, né? Diminuiu 4, então eu vou ficar aqui com um total de 10 pontos altos. Dez pontos altos. Assim. Então, olha, no início da carreira eu fiz 2 correntinhas para virar, fiz um ponto alto no espaço de uma correntinha, fiz 2 correntinhas e pulei 2 pontinhos de base e segui com 10 pontos altos. Vou fazer 2 correntinhas de espaço, pular esses 2 pontinhos de base e fazer 2 pontos altos aqui no espaço de 2 correntes. Só 2 pontos altos aqui nesse espaço, tá? Olha, 2 pontinhos altos aqui no espaço de 2 correntinhas. Ficou assim. 2 correntinhas de espaço, pula 2 pontinhos de base e vamos fazer novamente sequência com 10 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Novamente 2 correntinhas de espaço, pula 2 pontinhos e vamos fazer 2 pontos altos no espacinho de 2 correntes. Agora eu vou seguir assim até completar aqui no finalzinho, olha, quando eu fizer no último bloquinho aqui, fizer 10 pontos altos aqui em cima, aí eu explico como finaliza aqui essa carreira. Então eu vou fazer aqui 2 correntinhas, pular os 2 primeiros pontos de base e seguir fazendo os bloquinhos aqui até chegar no final ali da carreira para me explicar para vocês como fica lá no final da carreira. Então, estou chegando aqui, olha, no final dessa última sequência com 10 pontos altos, aqui em cima desse último bloquinho. Vou fazer 2 correntinhas de espaço. Vou fazer um ponto alto, olha, eu tenho aqui as 4 correntinhas que eu fiz para virar, né, e começar a primeira carreira. Então, vou fazer um ponto alto aqui, nesse espaço. Como tinha feito 4 correntes, olha, eu vou deixar sobrando 2 correntinhas e vou fazer um ponto alto aqui na terceira correntinha, tá? Assim.
Para começar a terceira carreira, eu vou fazer 2 correntinhas para dar a altura do primeiro ponto alto, enrolar o fio na agulha, vou girar o trabalho da esquerda para a direita, vou fazer um ponto alto em cima desse próximo ponto de base, porque o primeiro ponto alto já foi formado por 2 correntes, vou fazer 2 pontos altos nesse espacinho de 2 correntes, 2 pontos altos, vou fazer 2 correntinhas de espaço, pular 2 pontinhos de base aqui e seguir com uma sequência de 6 pontos altos. Aqui na carreira anterior nós temos um total de 10 pontos altos, né? Vou pular os 2 primeiros e deixar sobrando os 2 últimos. Olha, 6 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos altos. Vou fazer 2 correntinhas de espaço. Vou pular os 2 pontinhos de base, vou para o próximo espacinho de 2 correntes, faço 2 pontos altos. 1, 2. Vou fazer ponto alto em cima desses 2 pontos altos aqui, que temos à frente. 1, 2. E novamente 2 pontos altos no próximo espacinho de 2 correntes. 1 e 2. Então eu tenho aqui também uma sequência com 6 pontos altos. Olha, eu fiz 2 no espaço de 2 correntes, ponto alto em cima de ponto alto, que são mais 2, e mais 2 pontos altos aqui no espaço de 2 correntes. Então ficou assim, olha, no início aqui da carreira eu fiz 4 pontos altos já contando com as 2 correntinhas que fizemos para virar, 2 correntinhas de espaço, fiz 6 pontos altos, 2 correntinhas de espaço, novamente 6 pontos altos. Se isso aqui ficar meio que enrolando, não se preocupa não, tá? Quando for fazer o acabamento e o tapete ganhar mais estrutura, ele vai ficar bem retinho. Pode seguir o seu trabalho sem preocupação. Feito aqui a sequência com 6 pontos altos, vou fazer 2 correntinhas de espaço, pular os 2 primeiros pontos de base e novamente uma sequência com 6 pontos altos. Eu vou sempre fazer assim agora, 2 correntinhas de espaço e sequência com 6 pontos altos. Sempre uma das sequências vai ficar em cima da sequência anterior e a outra sempre começando no primeiro espaço de 2 correntes e terminando no segundo espacinho de 2 correntes. Olha, essa sequência aqui, olha, com 6 pontos, ficou em cima dessa sequência anterior, pulando os 2 primeiros, sobrando os 2 últimos. Vou fazer 2 correntinhas e para mim fazer novamente sequência com 6 pontos altos, eu vou pular 2 pontinhos de base, porque eu fiz 2 correntes, e aí vou começar a sequência já dentro do espaço de 2 correntes. Sempre que fizer nesse espaço de 2 correntes, faremos 2 pontos altos, tá? E ponto alto em cima de ponto alto. Olha, e mais 2 pontos altos aqui no espaço de 2 correntes. De novo, a sequência com 6 pontos altos. Vou seguir até chegar lá no finalzinho para me explicar para vocês como que faz isso. Estou chegando aqui no final da sequência aqui da terceira carreira. Vou fazer 2 correntinhas de espaço. Vou pular 2 pontinhos de base, vou para o próximo espacinho aqui, olha, de 2 correntes, faço 2 pontos altos. Um pontinho alto em cima do próximo ponto de base. E um pontinho alto na segunda correntinha das 2 que fizemos para iniciar a carreira, olha. E aí, tenho aqui também uma sequência com 4 pontos altos, tá? Igualzinha aqui no início do tapete, olha. Fiz aqui a sequência com 4 pontos altos contando com as correntinhas, 2 correntes de espaço, 6 pontos altos, 2 correntes de espaço, 6 pontos altos começando no espacinho e terminando também no espaço de 2 correntes. Aí você percebe que tem um desenho que está diminuindo e tem um desenho que está aumentando, né? Olha, sempre um desenho diminuindo, um desenho aumentando. O desenho que está aumentando sempre inicia e termina, olha, nas correntinhas, tá? Os pontos altos. Veja que eu iniciei sempre nas correntinhas, fiz ponto alto em cima de ponto alto e terminei também com 2 pontos altos nas correntinhas. Vou começar agora
a quinta carreira, tá? Para começar a quinta carreira, eu vou fazer 2 correntinhas, enrolar o fio na agulha, girar aqui o trabalho. Vou voltar com ponto alto em cima dos próximos 3 pontos altos, porque tenho 4, mas o primeiro já foi formado por corrente e está em cima do primeiro ponto alto. Então, contando com eles, esse aqui já é o 4º ponto alto. E vou completar assim 6 pontos altos, fazendo 2 pontos altos no espaço de 2 correntes. 6 pontos altos, 2 correntinhas formando o primeiro ponto alto, e fiz ponto alto em cima de ponto alto e 2 pontos altos no espaço de 2 correntes. Vou fazer 2 correntinhas de espaço e eu tenho logo à frente um desenho que está diminuindo, né, de tamanho. Então vou pular os 2 primeiros pontos de base e fazer 2 pontos altos, assim sobra os 2 últimos também, ou seja, diminuir 2 de cada lado, só sobraram 2 mesmo e o desenho, como você vê, está diminuindo mesmo, tá? Vou fazer 2 correntinhas de espaço e tenho logo à frente, olha, um desenho que está aumentando de tamanho. Quando ele está aumentando, então vou pular 2 pontinhos de base e vou começar aqui no espaço de 2 correntes. No espaço de 2 correntes eu vou fazer 2 pontos altos. Vou seguir com ponto alto em cima de ponto alto. E aí essa sequência aqui, olha, vai ficar com 10 pontos altos, tá? Comecei ali no primeiro espaço de 2 correntes, então para completar 10 pontos altos, aqui só tem 8, né? Olha, eu vou terminar também no espaço de 2 correntes, senão o desenho não fica aumentando dos dois lados, né? Começou nas 2 correntes, então termina também nas 2 correntes. Esse é o desenho que está aumentando de tamanho. Faço 2 correntinhas de espaço. Pulo 2 pontinhos de base, porque eu tenho aqui um desenho à frente que está diminuindo de tamanho. Pulo os 2 primeiros e deixo sobrando os 2 últimos. Então, fiz só 2 pontos altos nesse desenho que está diminuindo. E agora é só eu seguir repetindo, olha. Logo à frente um desenho que está aumentando, começo nas correntinhas. Logo após 2 correntes, pulei os 2 pontinhos de base, começo fazendo 2 pontos altos nas correntes, faço ponto alto em cima de ponto alto e sigo até completar 10 pontos altos, ou seja, vou terminar também no espaço de 2 correntes que tenho logo à frente. Esse tapete aqui é bem intuitivo, depois que você entende o desenho que está fazendo, que você olha, você vai sempre ver que vai ter um desenho aumentando de tamanho e um desenho diminuindo de tamanho. Dos dois que estão aumentando, vai aumentar 2 pontos de cada lado, e do desenho que está diminuindo, vai diminuir 2 pontos de cada lado. Tá? E assim vai formando o desenho. Sempre, olha, esse aqui para diminuir eu pulei 2, fiz e deixei 2 sobrando. No que estava aumentando, eu comecei aumentando 2, olha, nas alcinhas do lado, entre ele, tá? E assim eu vou continuar aqui até chegar aqui no finalzinho para me mostrar para vocês. Aqui logo à frente tem um desenho diminuindo de tamanho, faço 2 correntinhas, pulo os 2 primeiros pontos altos, faço só 2, ou seja, o que sobrou aqui no meio, já que vão sobrar 2 do outro lado também. 2 correntinhas de espaço. Vamos para o próximo, que é um desenho que está aumentando. Eu começo aqui na corrente de espaço. Estou chegando aqui no final da carreira, olha. Esse último desenho aqui também, olha. Pula os 2 primeiros. Faço 2 pontinhos altos. 2 correntinhas de espaço, pulo 2 pontos altos, vou começar aqui, olha, no espaço de 2 correntes fazendo 2 pontos altos. E aí ponto alto em cima de ponto alto, inclusive naquele ponto alto que é formado por 2 correntes que nós fazemos para iniciar a carreira, tá? Olha, em cima aqui do último. E um pontinho alto aqui na segunda correntinha dessas duas que formam o primeiro ponto alto da carreira anterior. Ficou assim. Vou começar aqui a quinta carreira fazendo 2 correntes, enrolo o fio na agulha, giro o trabalho
Vou voltar com ponto alto em cima de ponto alto, sempre a partir do segundo pontinho de base, porque o primeiro já temos as correntes formando o primeiro ponto alto. Vou fazer ponto alto em cima de ponto alto, olha, porque eu preciso ficar aqui com uma sequência de 8 pontos altos, então eu já tenho 6 aqui fazendo ponto alto em cima de ponto alto, contando com as correntes. Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E para completar 8 aqui na alça de duas correntinhas que temos aqui à frente. 8 pontinhos altos. Faço duas correntinhas de espaço, pulo os 2 pontos de base, né, que eu preciso pular porque eu fiz duas correntinhas de espaço, e também para deixar definido esse desenho que a gente terminou aqui com 2 pontos altos. Vou continuar aqui aumentando esse desenho seguinte aqui, olha, porque já tem aqui um total de 10 pontos altos, agora ele vai ficar com 14. Então eu vou começar fazendo 2 pontos altos aqui no espaço de duas correntes. Olha, pulei os 2 pontinhos de base aqui, 2 pontos altos no espaço de duas correntes. Ponto alto em cima de ponto alto, esse é um desenho que está aumentando, então por isso que eu comecei também aqui na alça, né, de duas correntes. E vou terminar na alça seguinte também, que assim eu completo 14 pontos altos. Completar aqui 14, fazendo mais 2 aqui no próximo espaço de duas correntes. Então, olha, estes primeiros desenhos que nós vínhamos diminuindo, já finalizamos, né? E aqui, inclusive, eu já pulei duas correntinhas, ó, pulei os 2 pontinhos de base, porque sobraram só 2. Segui aumentando esse próximo desenho que está crescendo, ele ficou com 14 pontos altos, significa que chegamos na metade. Na próxima carreira, a gente já vai começar a diminuir esse desenho aqui também e começar a fazer um novo desenho na direção desse, tá? Então aqui, olha, sempre para passar de um desenho para o outro, à frente eu tenho um desenho que já terminou com 2 pontos altos e tenho um que está crescendo, né? Que tem aqui 10 pontos altos. Eu vou fazer duas correntinhas, pular os 2 pontos altos de base e fazer aqui 2 pontos altos no espaço de duas correntes, seguir com ponto alto em cima de ponto alto, e vou completar aqui 14 pontos altos. Ficou assim. Duas correntinhas de espaço, pula os 2 pontinhos de base do desenho que já terminou e vou para o próximo espaço de duas correntes, faço 2 pontos altos e vou aumentar esse desenho que está crescendo, olha. Aumentar para 14 pontos altos. Faço duas correntinhas de espaço, pulo o desenho que já terminou, que são os 2 pontinhos altos aqui, e vou fazer a sequência com 8 pontos altos, igual no início dessa carreira, ou seja, até finalizar a carreira aqui. Começo fazendo no espaço de duas correntes, e vou seguir com ponto alto em cima de ponto alto aqui até finalizar a carreira. O último ponto alto, não se esqueça, é feito sempre na segunda correntinha das duas que formam o primeiro ponto alto que nós fazemos para iniciar a carreira. Assim vai ficando bem retinha a lateral aí do tapete também, tá? Esse cantinho aqui, que tem um espacinho de corrente, às vezes ele fica repuxando um pouquinho, mas não se preocupe, o acabamento vai ficar aqui dentro e aí ele vai ficar retinho no cantinho também. Então, só recapitulando aqui, olha, nesta carreira eu estou na metade dos desenhos, tá? Inclusive nas laterais. Então, esses desenhos todos que eu tenho aqui, todos esses bloquinhos, nós vamos começar a diminuir e aí a gente vai começar a fazer novos desenhos nos espaços de duas correntes, tá? Então, para cada bloquinho desse, eu vou diminuir 2 pontos altos na lateral dele.
Esse aqui que fica no cantinho, eu vou diminuir esses dois. E dos outros, 2 no começo, 2 no final. 2 no começo, 2 no final. 2 no começo, 2 no final. 2 no começo, e para a lateral não ficar diferente, faremos até o final. Então, para começar a sexta carreira, eu vou fazer 2 correntinhas de espaço, enrolo o fio na agulha, vou voltar com ponto alto em cima de ponto alto até o sexto, até completar 6 pontos aqui. Já tenho o primeiro formado por 2 correntes, vou fazer mais 5. 2, 3, 4, 5 e 6. Então, olha, ficou igual essa carreira aqui, já está diminuindo. Ó. Faço 2 correntinhas de espaço, vou fazer 2 pontos altos no espaço de 2 correntes. Como fiz 2 correntinhas de espaço, pulo 2 pontos de base, que é a mesma distância das 2 correntes. E aí faço 2 pontos altos. Faço 2 correntinhas de espaço, porque agora eu vou começar a diminuir o desenho, já que tem 14 pontos altos. Então, eu vou pular os 2 primeiros pontos, ao invés de continuar com ponto alto em cima de ponto alto, vou pular os 2 primeiros e vou fazer aqui uma sequência, olha, com 10 pontos altos, e aí vai sobrar aqui também os 2 últimos pontos de base dessa sequência também. Assim eu já começo a diminuir esse desenho aqui. Faço 2 correntinhas de espaço, pulo 2 pontinhos de base e no espaço de 2 correntes eu vou fazer 2 pontinhos altos. Faço 2 correntinhas de espaço, porque no bloquinho da frente eu vou começar a diminuir esse desenho também. Pulo os 2 pontos de base e aí vou seguir aqui com 10 pontos altos. E agora eu vou seguir assim, olha, só repetindo aqui até o final dessa carreira. Sempre no espaço de 2 correntes eu vou fazer 2 pontinhos altos. E como o desenho está diminuindo, olha, eu vou fazer uma sequência com 10 pontos altos, pulando os 2 primeiros e os 2 últimos. Então aqui na frente eu tenho um espaço com 2 correntes. Eu vou fazer 2 correntes de espaço, fazer os 2 pontinhos altos dentro desse espaço de 2 correntes, porque sempre que eu faço 2 correntinhas de espaço eu pulo 2 pontos de base, ou seja, o equivalente à quantidade de espaço que eu estou pulando. E aí, para diminuir o próximo desenho, eu vou fazer 2 correntes, pular os 2 primeiros, seguir com ponto alto até que sobra 2 aqui. E aí eu vou fazer mais essa sequência aqui e mostrar para vocês como fica aqui no finalzinho. Então, chegando aqui no final dessa sequência também, que ficou com 10 pontos altos, vou fazer 2 correntinhas de espaço, pular 2 pontinhos de base, vou fazer 2 pontos altos no espaço de 2 correntes. Como eu estou diminuindo o desenho, eu não vou continuar com ponto alto em cima de ponto alto. Vou fazer 2 correntinhas de espaço e vou pular 2 pontinhos de base e seguir aqui com mais 6 pontos altos, né? Que aí chega até no finalzinho da lateral aqui. Eu vou te explicar novamente como você faz para saber se o desenho está diminuindo ou se está aumentando. Sempre que chegar nos bloquinhos do meio aqui, olha, quando atingir um total de 14 pontos altos, então a gente começa a diminuir, porque 14 é na metade, tá? Lembra que nós começamos com bloquinhos com 14 pontos altos, olha, e fomos diminuindo para formar o desenho. Sempre que terminar um desenho, a próxima carreira, olha, tem que fazer 2 correntinhas de espaço na direção dos 2 pontos altos para separar um desenho do outro. E aí, na carreira seguinte, eu já vou começar de novo um desenho. Viu que eu fiz sempre 2 pontinhos altos no espaço de 2 correntes? Olha aqui, diminui um desenho, fiz novamente 2 pontos altos. Porque eu vou começar, olha, a aumentar um desenho como eu comecei esse aqui. Na próxima, eu já vou começar a aumentar aqui de 2
para 6 pontos altos em cada um desses espaços. Tá? Mas deixa eu concluir essa carreira aqui, que é só seguir com ponto alto em cima de ponto alto. Teremos aqui um total de 6 pontos altos também, olha, porque o último é feito em cima da segunda correntinha das duas que formam o primeiro ponto alto. Veja como já está ficando o desenho aí do tapete. Vou começar agora a sétima carreira, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, já tem 6 prontinhas. Vou começar a sétima carreira do trabalho, fazendo 2 correntinhas para dar a altura do primeiro ponto alto. Vou virar o trabalho e vou voltar e fazer mais 3 pontos altos, porque eu preciso de uma sequência com 4 pontos altos, já que eu estou diminuindo esse desenho e tem que sobrar os 2 pontinhos aqui do final. Só lembrando, gente, que na lateral aqui, olha, eu comecei a diminuir, não tinha 14 ainda, tá? Olha, todos os outros bloquinhos têm 14 e aqui não tem, porque aqui é a metade de um desenho que está ficando na lateral do tapete, tá? Então sempre conta os bloquinhos do meio, todos eles têm 14 pontos altos. Da lateral não, da lateral é outra história, eles estão só pela metade aqui, então eles não têm 14 pontos altos e não vão ficar com 14 nunca, tá? Então sempre que os bloquinhos do meio atingir 14 pontos altos, eu já vou começar a diminuir, por isso que eu diminuí aqui e vou diminuir aqui no próximo também. Então, importante você entender que aqui na lateral eu tenho só metade do desenho, então não vai atingir esses 14 pontos altos, tá? Então vou fazer aqui, olha, sobrou os 2 últimos pontos altos aqui desse início aqui, fiz 4 pontos altos contando com as correntinhas, faço 2 correntinhas de espaço, pular 2 pontos altos de base e tenho à frente um desenho que está começando e vamos fazer ele aumentar de tamanho, de 2 para 6 pontos altos. Então vamos começar fazendo 2 pontos altos no espaço de 2 correntes, ponto alto em cima de ponto alto, e 2 pontos altos no próximo espaço de 2 correntes, ou seja, estou aumentando 2 pontos de cada lado. Viu que é bem parecido com o que já fizemos aqui, olha. Né? Eram 2, foi para 6, depois 10 e aí 14, e aí começa a diminuir. Então tem aqui já com 6 pontos altos. 2 correntinhas de espaço. Tenho à frente um desenho que eu estou diminuindo de tamanho. Pulo os 2 primeiros, sigo com ponto alto em cima de ponto alto até sobrar os 2 últimos desse bloquinho. Fazer até sobrar 2 aqui. Teremos aqui um total de 6 pontos altos. E o desenho está diminuindo de tamanho. 2 correntinhas de espaço. Tenho à frente um desenho que está começando a aumentar de tamanho, pulo os 2 pontos de base e vou seguir com 2 pontos altos no espaço de 2 correntes, ponto alto em cima de ponto alto, e 2 pontos altos no espaço de 2 correntes. Duas correntinhas de espaço, tenho à frente um desenho que está diminuindo de tamanho, pulo os 2 primeiros e deixo sobrando os 2 últimos. Agora já ficou fácil, né? Só seguir repetindo aí e no finalzinho da carreira eu mostro para você como fica também. Chegando aqui no finalzinho da carreira, faço 2 correntinhas de espaço, pulo os 2 primeiros e aí completo aqui com 4 pontos altos e aí fica exatamente igual no início. Vou iniciar então a 8ª carreira fazendo 2 correntes, viro o trabalho e vou fazer mais um ponto alto. Nessa sequência, eu fico só com 2 pontos altos já contando com as 2 correntinhas que eu fiz para virar. Faço 2 correntes de espaço, tenho à frente um desenho que está crescendo de tamanho, vou pular os 2 pontos altos aqui porque eu fiz 2 correntes. Vou começar então aumentando esse desenho fazendo 2 pontos altos no espaço de 2 correntes. Seguir com ponto alto em cima de ponto alto.
e mais 2 pontos altos aqui no próximo espaço de 2 correntes. Então, esse desenho que está aumentando de tamanho tem agora um total de 10 pontos altos. 2 correntinhas de espaço, tenho à frente um desenho que está diminuindo, pulo os 2 primeiros pontos e faço 2 pontos altos, que vai sobrar 2 também no final. Então, assim eu encerro esse desenho aqui, olha. Por isso que ficou quadradinho, olha. Assim. Só que ele dá um efeito de losango também, porque ele é em pé. Fica bem bonito nesse tapete, nesse efeito. 2 correntinhas de espaço, pulo 2 pontos altos, tenho à frente um desenho que está crescendo. Então, começo nas alças de 2 correntes, fazendo 2 pontos altos. Ponto alto em cima de ponto alto. E aí vou fazer mais 2 pontos altos no espaço de 2 correntes. Assim eu aumento o desenho dos dois lados, sempre 2 pontos de cada lado, e quando for diminuir também a gente diminui sempre 2 pontos de cada lado, né? Assim ele cresce e diminui proporcionalmente. Faço 2 correntinhas de espaço, pulo 2 pontinhos de base, vou fazer 2 pontos no desenho que está encerrando aqui, que está diminuindo. Ok, sobraram 2 pontinhos de base, faço 2 correntinhas e assim eu vou seguir até lá o finalzinho do tapete, sempre repetindo. Sempre obedecendo a ordem de desenho que está crescendo, vai começar na alcinha assim, e desenho que está diminuindo, sempre pulando 2 e sobrando 2. Se tiver alguma dúvida, deixa um comentário aí, faça a pergunta que eu respondo você o mais rápido possível. Já estou chegando aqui no final da carreira. E aí esse aqui é o último desenho que está aumentando de tamanho. Na lateral nós temos um que está diminuindo, né? Então vou fazer esse aqui, olha, até nas 2 correntes de espaço que temos aqui, fazer 2 pontos altos aqui. Isso, olha, estou aumentando esse desenho. E aí faço 2 correntinhas de espaço, pulo os 2 primeiros pontos de base e vou fazer 2 pontos altos. Um no penúltimo ponto de base e um no último ponto, que é formado por correntinha, na segunda correntinha aqui. Então ficou igual ao início, olha, com 2 pontos altos, igualzinho aqui no início da carreira, olha. Essa aqui é a 8ª carreira do trabalho. A 9ª carreira do trabalho é uma repetição da primeira carreira. Então, sempre que for começar a repetir, eu cheguei aqui na 8ª, né, olha, na 8ª carreira, vou começar a repetir agora da primeira novamente. A próxima carreira é igual à primeira, então eu vou sempre repetir esse desenho agora, olha, 8 carreiras do trabalho. É só olhar aqui, olha. Para virar, quando terminamos as correntes, nós fizemos 4 correntes para virar, pulamos um pontinho de base e fizemos uma sequência com 14 pontos altos, né? Lembra que era bem aqui, olha. Fizemos as 67 correntes, voltamos na segunda, fizemos ponto baixo e aí fizemos 4 correntinhas para virar, pulamos uma correntinha e fizemos uma sequência com 14 pontos altos. Vou fazer a mesma coisa. Não preciso fazer ponto baixo porque já terminei aqui com ponto alto, né? Então a única diferença é essa, que não precisa fazer ponto baixo. Então fez o último ponto alto, vamos fazer 4 correntes, 2, 3, 4, enrola o fio na agulha, gira o trabalho, pula um ponto de base, ou seja, vou pular o único ponto que sobrou aqui. Vou começar crescendo esse desenho que está aumentando de tamanho aqui. Então já começo no espaço de 2 correntes, pulando um pontinho de base, que no caso pulamos uma correntinha aqui no início, lembra? Vamos pular um pontinho de base aqui. E aí começar aqui na alça de 2 correntes fazendo 2 pontos altos. E aqui no canto, olha, ficou aquela alça com 4 correntes igual à primeira corrente aqui. Tá? Por isso que é igualzinha, não tem diferença. Vou seguir aqui até completar o bloquinho com 14 pontos altos. É só seguir com ponto alto em cima de ponto alto.
Ponto alto em cima de ponto alto aqui. E aí vou completar 14 pontos altos fazendo 2 pontos altos na próxima alça de 2 correntes, ou seja, é o que nós já vínhamos fazendo, que é aumentar esse desenho de tamanho em 2 pontos altos de cada lado. Tá? Então, a única diferença é que não temos a corrente de base, e sim os pontos aqui da carreira anterior. Mas o início, se você olhar, olha, são 4 correntinhas, do mesmo jeito, bloquinho com 14 pontos altos. O que é que eu tenho aqui na frente, na primeira carreira? 2 correntinhas de espaço, né? Então, vou fazer 2 correntinhas de espaço, pular 2 pontinhos de base, que no caso é o equivalente a 2 correntes, e vou continuar aqui com a sequência de 14 pontos altos. Sempre fazendo 2 pontos altos nos espaços de 2 correntes, ponto alto em cima de ponto alto, que está substituindo as correntes lá da primeira carreira, né? Mas o bloquinho vai ficar também com 14 pontos altos. Estou chegando aqui no final, olha, 12, e aí completo 14 aqui no espaço de 2 correntes. Então vamos conferir aqui na primeira carreira, olha aí, na mesma direção desse bloquinho com 14 pontos altos, eu fiz aqui também um bloquinho com 14 pontos altos, porque eu só estou repetindo a primeira carreira, tá? Vou fazer 2 correntinhas de espaço, olha, que tem aqui. Vou pular 2 pontinhos de base. No caso, aqui na primeira carreira eu tinha pulado 2 correntinhas. Vou pular o equivalente a 2 correntinhas aqui, que são 2 pontos altos. E fazer novamente o bloquinho com 14 pontos altos. Vou repetir aqui para você ver. 2 correntinhas. Pula 2 pontinhos. Vou fazer 14 pontos altos. Para isso, eu já vou começar no próximo espacinho de 2 correntes. Fazer ponto alto em cima de ponto alto e terminar no espaço de 2 correntes lá na frente. E assim eu também já aproveito e estou aumentando esse desenho aqui, que se você notar bem, nós começamos um desenho pela metade. Então veja que eu estou na metade de um desenho aqui, que seria o equivalente que teria aqui abaixo, né? Olha, então essa aqui é exatamente esta carreira aqui, olha. Para completar os 14 pontos altos, 2 pontos altos aqui nesse espaço de 2 correntes. Vou fazer 2 correntinhas de espaço, pular 2 pontinhos de base, que é o mesmo que está pulando aqui, olha, na primeira carreira. E vou seguir novamente com um bloquinho de 14 pontos altos. Viu que é só uma repetição mesmo da primeira carreira? A próxima carreira, que é a 10ª do trabalho, eu só vou repetir a 2ª carreira do trabalho. E assim sucessivamente até chegar novamente na 8ª e começar a repetir da primeira até a 8ª. Sempre repetir da primeira até a 8ª carreira, você vai fazer o seu tapete e aumentando de tamanho, sempre mantendo o desenho dos quadradinhos, se olhar de lado, ou dos losangos, né? Que deve ser feito bem bonito nesse tapete. Olhando à primeira vista assim, parece que não dá para entender muito bem o desenho, de como é feito, mas é super simples, como vocês estão vendo aqui. Cheguei aqui no finalzinho, olha, completando mais um bloquinho com 14 pontos altos. O que é que eu fiz aqui na primeira carreira? Fiz uma correntinha de espaço, pulei um pontinho, uma corrente de base, né, e fiz um ponto alto. Então, vou fazer do mesmo jeitinho. Uma correntinha só de espaço, enrolar o fio na agulha, pular um pontinho de base e fazer ponto alto, olha, no último pontinho que é formado por correntes. Então, igualzinho na primeira carreira do trabalho. Ficou assim, tá? Aqui, olha, igualzinho a primeira carreira do trabalho. Para começar a 2ª carreira agora é fácil, né, gente? No caso lá, a 10ª carreira do trabalho é exatamente igual a 2ª carreira do trabalho. O que é que nós fizemos? 2 correntinhas de espaço, só para relembrar e para você não ter que voltar ao vídeo, mas de agora em diante é só voltar ao vídeo. Olha, enrolei o fio na agulha e vou fazer um ponto alto no espaço de uma correntinha. Isso nós fizemos aqui, olha, na 2ª carreira aqui do trabalho. Aqui, olha,
bem um ponto alto só nesse espacinho de uma correntinha que nós tínhamos pulado aqui na primeira carreira. Temos aqui à frente, olha, bloquinhos com 14 pontos altos, ou seja, significa que todos vão começar a diminuir e vamos começar a formar um novo desenho com 2 pontos altos nos espaços de 2 correntes. Ou seja, é só você repetir o que fizemos na segunda carreira, tá? Então eu vou fazer o meu trabalho com 49 carreiras, sempre repetindo assim, da primeira até a oitava, tá? Sempre que chegar na oitava carreira, recomeça aqui da primeira, vai até a oitava, volta da primeira e vai subindo de novo até a oitava, até completar 49 carreiras. Se quiser fazer o seu tapete maior, não tem problema, independente do tamanho que você fizer, se você respeitar o final do desenho, desse quadradinho aqui, que eu vou explicar já no próximo passo, o acabamento também vai ficar perfeito. Olha, eu segui fazendo aqui o meu tapete, eu já estou na 48ª carreira, são com 49 carreiras esse tapete aqui, né, para dar certinho aí com um novelo de fio. E a última carreira, ela precisa ficar igual à primeira. Então, independente aí de quantas carreiras você fez, independente do comprimento do seu tapete, o que você precisa observar é que a última carreira do trabalho precisa ficar exatamente igual à primeira. Então, vou só mostrar aqui para você, olha, que essa aqui é a última carreira do trabalho antes do acabamento, lógico, porque o acabamento faremos dando uma volta no tapete. Então, é sempre essa carreira que começa, olha, com 4 correntinhas, enrola o fio na agulha e vira o trabalho. Essa aqui é exatamente igual à primeira, que aí nós vamos pular um pontinho de base e vamos seguir com 14 pontos altos. Olha. 2, 3... Vou seguir aqui, olha, com 14 pontos altos. Ou seja, fica igual à primeira carreira do trabalho. Sempre que você virar, olha, com 4 correntinhas, significa que se quisesse terminar nessa carreira, daria certo, olha. Tá? Então, independente de quantas carreiras você fizer, do comprimento que você deseja atingir, sempre observar para parar quando fizer uma carreira começando assim com 4 correntinhas, igual fizemos lá na primeira carreira. Já estou chegando aqui no final da carreira, olha, e é exatamente igual no final da primeira carreira, né, olha. Depois de fazer um bloquinho com 14 pontos altos, eu vou fazer só uma correntinha e fazer um ponto alto em cima da segunda correntinha aqui, olha, ou seja, do último ponto de base, né. Vou pular só um pontinho de base e fazer um ponto alto, tá. E assim eu finalizo aqui o tapete, agora já vou partir para o acabamento. Então, terminou a carreira, exatamente igual à primeira, tanto que se você comparar, olha, fica exatamente igual à primeira carreira aqui, olha, tá? Então sempre tomar esse cuidado. Se precisar de 1, 2 carreiras para atingir a mais, né, do que o comprimento terminando nessa carreira para atingir o tamanho que você precisa, você pode até fazer, só que aí você vai precisar adaptar o acabamento, né? Se você terminar sempre igualzinho fizemos aqui na primeira carreira, esse acabamento vai ficar perfeito, independente do comprimento que você fizer o seu tapete e de quantas repetições você fizer nesse motivo, tá? Então agora nós já vamos partir para o acabamento nesse tapete, que também é super fácil. Eu vou trabalhar primeiro no comprimento do tapete, tá? Então eu vou seguir com ponto baixo até chegar aqui na direção, olha, da segunda carreira de pontos altos, tá? A primeira tem 2, na segunda tem 4 pontos altos. Eu vou seguir com ponto baixo da seguinte forma, olha, eu vou fazer uma correntinha para dar distância aqui para mim fazer o primeiro ponto baixo. Vou fazer um ponto baixo aqui no meio desse ponto alto aqui, pegando na alça assim. Um ponto baixo dentro, aqui olha, no alto desse primeiro ponto alto, ou seja, no pé do último ponto alto que eu fiz. Isso aqui é para facilitar a finalização, tá? Que nós vamos finalizar depois nesse cantinho. Um ponto baixo dentro do próximo ponto alto, um ponto baixo no pé do próximo ponto alto e um ponto baixo, olha, no meio do ponto alto já da segunda carreira, tá? Pontinho baixo assim. Pronto, já estou aqui na metade, tá? Vou enrolar o fio na agulha,
Agora, sem fazer correntinha de espaço, eu vou nesse ponto alto na direção da carreira que forma esse pico da pirâmide aqui, ou seja, a parte mais alta da pirâmide, olha, no meio. Eu vou pular só uma carreira, vou na próxima carreira, ó, pulo uma, vou na próxima, pego esse ponto aqui como alça e vou fazer aqui 3 pontos altos. Olha, fiz um ponto alto, enrolo o fio na agulha, volto no mesmo lugar, novamente ponto alto, mais uma vez ponto alto, esse é o terceiro, faço 2 correntinhas de espaço, vou utilizar esse último ponto alto aqui como se ele fosse uma alça, então vou introduzir, olha, depois da segunda correntinha eu enrolei o fio na agulha para fazer ponto alto, vou introduzir a agulha dentro no espaço entre um ponto alto e outro, olha, para usar ele como alça, e vou fazer o ponto alto aqui, ó, tá? Busca o fio, puxa a laçada e faz ponto alto aqui. Mais um ponto alto ainda nesse fio aqui, pegando ele como alça, olha, entre o penúltimo e o último ponto alto que eu havia feito. Olha aí como ficou. Sem fazer correntinha de espaço, eu enrolo o fio na agulha, vou novamente para o mesmo ponto de base aqui, olha, para o mesmo ponto alto que forma aqui a lateral do tapete, e vou fazer 3 pontos altos ali dentro, olha, no mesmo lugar. Não se preocupa aí de ser muito ponto no mesmo lugar não, tá? Pode fazer sem medo. 2, 3 pontos altos. Olha, ficou assim, tá? Sem fazer correntinha de espaço, vou pular uma carreira, vou na próxima, olha, pego entre um ponto e outro, introduzo a agulha entre um ponto e outro e prendo com ponto baixo. Isso sem fazer corrente de espaço, tá? Olha aí como ficou, olha. Bem na direção da pirâmide, olha, eu fiz esse acabamento aqui. Depois que prender com ponto baixo, enrola o fio na agulha, pula uma carreira, que é essa que tem 2 pontos altos, vamos para o espaço, olha, de 2 correntinhas, né, que forma aqui esse bloquinho vazio aqui, e vamos fazer a mesma coisa que fizemos aqui, olha. Vou fazer 3 pontos altos. 1, 2, 3 pontos altos. Ficou dessa forma. Faço 2 correntes, enrolo o fio na agulha, vou utilizar o último ponto alto como alça, ou seja, vou introduzir a agulha entre os 2 últimos pontos, olha, assim, e fazer 2 pontos altos aqui dentro. 1, enrolo o fio na agulha novamente, 2. Sem fazer corrente de espaço, vou fazer 3 pontos altos no mesmo ponto de base. De volta aqui na base, olha, 3 pontos altos, ou seja, no espaço vazio ali, olha. 2, 3 pontos altos. Já tenho o segundo, eu chamo isso aqui de cogumelo, tá? Porque ele é arredondadinho assim, tipo formato de um cogumelo. Tá? Então eu tenho aqui, olha, já o segundo. O próximo, olha, é exatamente igual aqui no primeiro. Vou pular o bloquinho que tem 2 pontos altos e vou prender com ponto baixo no segundo bloquinho, ou seja, na segunda carreira, olha, dessa pirâmide. Introduzir a agulha entre um ponto alto e outro e vou puxar a laçadinha e fazer ponto baixo. Sem fazer corrente de espaço, vou enrolar o fio na agulha, vou para o espaço da carreira que forma o pico da pirâmide, olha, e entre os 2 pontos altos aqui, eu vou fazer 3 pontos altos. Agora eu vou fazer um pouquinho mais rápido, porque é uma repetição do primeiro. Olha, 2, 3 pontos altos, 2 correntinhas de espaço, enrolo o fio na agulha, vou fazer 2 pontos altos, pegando o ponto alto como alça, entre o penúltimo e o último ponto alto, e depois 3 pontos altos novamente dentro do espaço entre um ponto alto e outro ali na base do tapete, olha. A gente chama de base sempre o ponto alto onde está o final da carreira, por exemplo. Tudo isso aqui a gente chama de base, tá? É a base do tapete onde os pontos altos aqui dessa carreira que nós estamos fazendo vai ficar preso. Por isso que a gente chama, ele vai estar sempre preso na base da carreira seguinte, tá? Por isso que a gente às vezes fala assim, no ponto alto de base, ou seja, no ponto alto que está servindo de base para essa carreira aqui, tá? Então agora é só seguir, olha, pula uma carreira, prende com ponto baixo na próxima,
que é essa que tem 4 pontos altos. Enrola o fio na agulha, vai para o espacinho, olha, que forma a pontinha da pirâmide, e vamos fazer outro cogumelo aqui. Aqui na lateral vai ser sempre assim, somente no cantinho, na largura do tapete vai ser um pouquinho diferente, mas é pouca coisa mesmo. E aí eu vou mostrar aqui para você também como é que faz, para você não se perder aí. Então vamos seguir aqui nessa parte do comprimento do tapete, sempre repetindo esse acabamento aqui, até chegar no cantinho. Agora é só seguir repetindo, olha, sempre vamos fazer um acabamento desse na direção do topo dessa pirâmide que está pela metade aqui. Depois prende com ponto baixo pulando uma carreira. Aí pulando essa carreira que tem 2 pontos altos, faremos um acabamento desse na direção do bloquinho vazio, que também está no topo, olha, desse quadradinho aqui, tá? Então é sempre repetindo isso, olha, sempre vai ter um no meio da pirâmide e um no bloquinho entre uma pirâmide e outra, tá? Um no meio, um aqui no bloquinho antes e no bloquinho depois. E sempre que for prender com ponto baixo, olha como eu terminei aqui, eu vou pular uma carreira, prender com ponto baixo. Pula uma, faz o acabamento. Pula uma, prende com ponto baixo. Pula uma, faz o acabamento. Tá? Vai dar certinho até chegar no canto. No canto nós vamos fazer um pouquinho diferente, veja só. Olha, veja que eu fui fazendo esse acabamento em toda a lateral do tapete, sempre fazendo na direção da carreira que forma o pico da pirâmide. Pula uma carreira, prende com ponto baixo. Pula uma carreira e faz novamente um desses acabamentos, olha, no espacinho que temos aqui de bloquinho vazio entre uma pirâmide e outra. Então eu segui aqui por toda a lateral, sempre fazendo assim, não dá errado, tá? É só seguir repetindo esse cogumelo, digamos assim. Chegando aqui no canto, também vai dar certo para fazer um no canto, porque no canto nós temos um bloquinho, olha, logo após a pirâmide, né? Só que vamos fazer um pouquinho diferente, como eu disse para você. Então, após esse cogumelo, olha, o último cogumelo antes de chegar no cantinho, eu vou pular uma carreira, prender com ponto baixo e vou fazer uma corrente de espaço. O próximo cogumelo é no canto e eu ainda tenho aqui a ponta de fio inicial que eu disse que não precisava amarrar, né? Que nós vamos amarrar ela daqui a pouco. Então, fiz a correntinha de espaço, vou enrolar o fio na agulha e vou fazer no canto, só que vou fazer 4 pontos altos e não 3, como nós vínhamos fazendo aqui na lateral, tá? 4 pontos altos aqui no canto. 1, 2, 3, 4 pontos altos. Veja que eu cheguei até na metade aqui ainda, o fio ainda está solto, essa ponta de fio. Vou fazer 2 correntinhas. Vou fazer o mesmo procedimento. Olha, entre o penúltimo e o último ponto alto, vou fazer mais 2 pontos altos para formar aqui a ponta. 1, 2. Agora, eu já vou virar o tapete para trabalhar na lateral seguinte, para completar esse cogumelo, também com 4 pontos altos, e vou aproveitar para esconder essa ponta de fio, olha. 1, 2, 3 e 4 pontos altos. Então a única diferença desse cogumelo aqui do canto é que ele tem 4 pontos altos e não 3. Aí 2 correntinhas, 2 pontos altos e novamente 4 pontos altos e não 3, tá? Uma correntinha de espaço. Essa ponta de fio agora, ela já está um pouco escondida, a gente não precisa prender ela mais, depois a gente amarra ela lá atrás, tá? Olha, agora os pontos altos da pirâmide não estão deitadinhos formando alcinha, como estava aqui na lateral, né? Assim, olha, que a gente pulava um, pegava ele como alcinha para fazer, né? Na largura do tapete eles estão em pé. Mas não se preocupa, a direção de prender com ponto baixo é sempre na carreira assim, olha, na segunda carreira, porque vamos pular a primeira. E a direção de fazer o cogumelo é sempre da ponta da pirâmide. Então, no primeiro aqui, olha, para prender com ponto baixo, você vai pular 3 pontos altos. Pula 3 pontos altos, olha. E prende com ponto baixo entre um ponto alto e outro assim. Só prender com ponto baixo. Viu? Pulei 3 pontos. Agora não precisa mais fazer correntinha. Só antes de chegar no canto e após sair aqui do canto para não ficar repuxando aqui no cantinho do tapete.
Então, vou enrolar o fio na agulha. Vou pular 4 pontos altos, olha, 1, 2, 3, 4. Vou introduzir a agulha entre os próximos 2 pontos altos aqui, tá? Veja que fica bem na direção da pontinha da pirâmide. E aqui eu vou fazer o leque completinho, ou seja, 3 pontos altos, igual nós fizemos na lateral do tapete, tá? Aqui não é igual no canto, são só 3 pontos altos, 2 correntinhas de espaço. Usa aqui esse último ponto alto como alça e faz 2 pontos altos nele. Aqui é igualzinho o cogumelo, tá? Só é diferente onde nós estamos prendendo. Volta aqui novamente entre esses pontos altos aqui e faça 3 pontos altos. 1, 2, 3, tá? Ficou assim. Sem fazer corrente de espaço, pula 4 pontos altos, olha, 1, 2, 3, 4, veja que fica na direção aqui, olha, do segundo bloquinho. Então, vai sobrar 3, olha, entre um ponto alto e outro, prende com ponto baixo. Sem fazer corrente de espaço, vamos fazer o cogumelo agora no espaço entre uma pirâmide e outra, tá? Agora ficou bem fácil. Quando chegar lá no último cogumelo, você repita igual no cantinho. Faça uma correntinha de espaço. Aí faça o cogumelo maior, com 4 pontos altos no começo e depois 4 no final, que o seu tapete não vai ficar repuxando, tá? E vai ficar certinho aí o acabamento. Vou mostrar esse aqui como que ficou aqui, olha. Veja que o cogumelo aqui do cantinho, ele fica um pouquinho maior para ele não ficar repuxando e formando a pontinha do tapete, tá? É só seguir trabalhando assim. Então, aqui na pirâmide, aqui só para recapitular, depois de fazer o cogumelo, olha, pula 3 pontos altos e prende com ponto baixo entre um ponto alto e outro. Enrola o fio na agulha, vamos pular 4 pontos altos, porque daí fica bem na direção da ponta da pirâmide aqui, e vamos fazer o cogumelo novamente, tá? Quando chegar no cantinho, logo após prender com pontinho baixo aqui, olha, sobrando 3 pontinhos, vamos fazer uma correntinha de espaço, fazer o cantinho exatamente igual esse que eu mostrei aqui para vocês, que é fazendo 4 pontos altos, 2 correntes, 2 pontos altos entre o penúltimo e o último ponto alto, e depois 4 pontos altos novamente dentro do canto. Uma correntinha de espaço, e aí você já vai seguir como a primeira lateral. Pulando o primeiro bloquinho, vai fazer ponto baixo aqui na segunda carreira, e depois um cogumelo aqui na pontinha, na direção da pontinha da pirâmide aqui, tá? Aí prende com ponto baixo aqui na penúltima e cogumelo entre uma pirâmide e outra. Só seguir por toda a volta aí, e aí eu vou mostrar como fazer o arremate final aqui nesse tapete. Já estou chegando aqui no finalzinho, olha, e falta só o último cantinho aqui do tapete, né? Que nós tínhamos terminado aqui e seguido com ponto baixo até fazer o primeiro cogumelo. Então nós vamos fazer um cogumelo agora no canto aqui, olha, logo após uma correntinha de espaço. Vou fazer o cogumelo igual nos outros cantos, com 4 pontos altos, 1, 2, 3, 4 pontos altos. O que você vai notar é que aqui na lateral está um pouquinho mais grosso porque nós seguimos com ponto baixo. Mas não tem problema, só seguir fazendo normalmente, olha. 2 correntes, 2 pontos altos aqui dentro do último ponto alto, utilizando ele como alça. E mais 4 pontos altos abraçando aqui esses pontos baixos aqui que estão na lateral, olha. Formando o cantinho do tapete, tá? É só pegar por dentro assim mesmo. Eles ficam por dentro dos pontos altos, escondendo, olha. E aí nem vai ficar aparecendo aqui também, tá? Depois do cantinho, nós vamos fazer uma correntinha. Se você não tiver agulha de tapeceiro, para fazer esse acabamento ficar bem invisível, você vai introduzir a agulha assim, olha, no ponto baixo que fica antes do primeiro cogumelo, não na frente do ponto baixo assim, tá? Não é assim. Assim, olha, em cima dele aqui, olha, deixando 2 fiozinhos na frente, com ele na parte de trás lá, olha, laçar o fio e fazer ponto baixíssimo. Após isso, você vai alongar esse fio um pouquinho,
introduzir a agulha, olha, de trás para frente, saindo aqui nesse próximo ponto aqui, para pegar essa laçadinha e puxar para a parte de trás. Aí lá na parte de trás, olha, ele escondido lá na parte de trás agora, você vai alongar ele aqui, puxar, olha, a ponta de fio todinha aqui, né, ó, puxar uma parte maior de fio, assim, olha como ficou aqui na frente, tá? E aí amarrar essa ponta de fio para não soltar. Se você tiver agulha de tapeceiro, esse acabamento fica ainda melhor. Então, logo após fazer aqui, olha, a correntinha de espaço, fazer aqui uma correntinha, aí você alonga esse fio bastante, deixando uma sobra aqui para arrematar. Vamos recortar. Colocar essa ponta de fio na agulha, porque assim não dá para saber que terminou aqui o tapete, tá? Fica bem mais discreto. Eu vou pular esse ponto baixo, vou no primeiro ponto alto dos 3 que nós fizemos aqui, olha, para formar o primeiro cogumelo, em cima dele, olha, de trás para frente, pegando esses 2 fiozinhos e passar a agulha com o fio de trás para frente, tá? Assim. Agora eu vou passar dentro da última correntinha, na correntinha que nós fizemos depois do último leque aqui, depois desse cogumelo. E antes de puxar ela toda com fio, eu vou passar dentro daquele ponto baixo lá, olha, pegando assim, olha, por cima do ponto baixo, olha ali. E saindo na parte de trás do tapete com essa agulha. Aí eu vou ajustar esse fio aqui e puxar o fio todinho. Assim, é só ajustar ele aqui para ele ficar mais ou menos na mesma distância dos outros. E aí ficou assim. Tá, o acabamento. Veja que esse cogumelo aqui do canto escondeu aqueles pontos baixos que nós fizemos aqui no início para chegar até aqui. Assim, esse cogumelo do canto também não fica diferente, já que nós tínhamos terminado o tapete aqui, né? E aí, para não começar exatamente aqui no canto, eu segui com ponto baixo até aqui. Com o fio já na parte de trás, eu vou seguir costurando ele aqui, olha, de forma que ele não apareça lá na frente do tapete, olha, escondendo essa ponta de fio até chegar na base desse primeiro leque aqui, desse primeiro cogumelo aqui, porque tem um acúmulo grande de fio aqui, eu consigo esconder essa ponta de fio aqui antes de amarrar, olha. Vou seguir até lá, sem deixar aparecer lá na frente, olha, viu? E aí onde tem o acúmulo de fio aqui, fica mais fácil esconder, olha. Vou esconder, passar dentro de todos esses fios aqui, sem repuxar muito, né, para não repuxar o canto do tapete, olha, que ainda ficou perfeito. Ainda com o fio na agulha, eu vou descer a agulha até a base lá do cordão, vou dividir ele aqui. Como esse aqui é um fio 6, eu vou deixar 3 fiozinhos de cada lado, olha, dividir em 2 perninhas desenrolando assim, 3 para um lado, 3 para o outro. Aí uma dessas perninhas eu tiro da agulha, a outra eu passo mais uma vez em mais um pontinho só para não ficar no mesmo lugar do mesmo fio, para que eu consiga amarrar. Agora pode tirar da agulha. E aí você pode dar 2 nós aqui, olha. O primeiro você não aperta tanto. O segundo você aperta um pouco mais. E aí você pode recortar essa sobra aqui de fio. Do mesmo jeito eu vou fazer com aquela pontinha de fio inicial, tá? Aqui o cantinho ficou perfeito como os outros também. Olha, igualzinho o outro canto aqui também do tapete. Aqui no início eu tenho aqui uma ponta de fio também, porque eu escondi ela dentro do cogumelo da pontinha, né? Olha, eu vim escondendo ela aqui, mas eu deixei ela solta aqui. Então vou fazer do mesmo jeito, olha, colocar na agulha. Ela está um pouco mais esgaçada a ponta dela aqui, né? Vou cortar para facilitar colocar na agulha. Vou dividir em 2, do mesmo jeitinho. Como esse já está escondido naquele acúmulo de pontos altos na base do cogumelo, eu não vou me preocupar em esconder ele mais, tá? E aí uma das perninhas do fio, eu vou passar em mais um fiozinho só para facilitar o nó. Já que elas estavam juntas, se eu deixar junta, não adianta dar o nó que ela vai escapar do mesmo jeito, né? Ela vai voltar aqui por dentro. E aí eu vou dar 2 nós aqui apertando a partir do segundo. E aí recortar a sobra. Aqui tenho agora o tapete prontinho. Lindo, né, esse tapete?
e muito fácil. Eu espero que você tenha feito o seu tapete, porque nós chegamos no final do passo a passo. Se você fez o seu tapete, não esqueça de compartilhar ele nas redes sociais e dizer que aprendeu aqui no canal, que eu vou ficar bem feliz. Compartilhe também esse vídeo para que outras pessoas possam fazer esse tapete. Um forte abraço, fique com Deus e até a próxima videoaula.